Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso devocional Direção. Terceiro dia da série Convergência. É a parte 3 da série Convergência. Tem mais gente chegando aqui, estou vendo vários amigos. Meu primo, o Elias, lá de Alvorada também, Rafael. Vamos chegando, gente. Começando agora nosso devocional. O melhor sempre está no final. O melhor sempre está no final. Pelo menos é assim que tem que ser. É assim que tem que ser quando eu entendo que o final é a conclusão. Então, quando eu estou diante da conclusão, eu estou vivendo a melhor parte. A melhor parte da vida está no final. Pessoas que constroem uma vida de momento, o final será trágico. Pessoas que constroem um final bonito, o meio será pressionado, mas o final será lindo. Estamos falando sobre convergência desde terça-feira. Foram 2 transmissões e nós falamos tanta coisa aqui. Se eu fosse você, eu não perdia o que foi dito. Está ainda salvo aqui no Instagram. Depois vai para o Spotify, para o YouTube. Se eu fosse você, pegava toda a série, toda a jornada, porque muita coisa vai mudar na sua forma de enxergar. Hoje, então, eu quero falar sobre o como, porque ontem falamos sobre a importância de se viver, de buscar essa convergência, esse alinhamento de vontades. Porque convergência não é nada mais e nada menos do que alinhamento de vontade. Quando o céu se une à terra, quando eu passo a amar o que Deus ama, a querer o que Deus quer. Falei alguns pontos e um deles que mais me chama a atenção é o segredo da oração infalível. Todos nós queríamos ter orações infalíveis, né? Orações que a gente faz diante de Deus, preces, pedidos diante de Deus, que fossem respondidos imediatamente ou proximamente do dia que a gente pediu. Todos nós queríamos ter as nossas orações atendidas, nossos pedidos atendidos. Mas só existe um segredo para oração respondida. Só existe um segredo para a oração imediatamente respondida, que é a convergência. A convergência é quando o alinhamento de corações acontece entre nós e Deus. Quando isso acontece, é imediata a resposta. O apóstolo, no livro de Tiago, escrito no Novo Testamento, na carta de Tiago às igrejas, ele fala sobre algo que acontece com muitos de nós, que pedimos e não recebemos. E o texto diz assim, pedi e não recebeis, por quê? Aí ele explica a causa. Porque pedis mal, para gastardes nos vossos deleites. Então, muitas vezes nós estamos diante de Deus simplesmente pedindo coisas que não fazem sentido para Deus. Não fazem sentido para Deus. Nós estamos pedindo coisas que fazem sentido para nós. Mas para nós, naquele momento, com aquela lógica, com aquele entendimento, a gente não está enxergando o futuro. A gente sempre sonha com aquilo que vê. Né? E se a gente é limitado em visão, os nossos pedidos não estão muitas vezes relacionados àquilo que envolve o nosso futuro, porque o nosso futuro será em Deus muito maior do que o que nós vimos, muito maior do que nós pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente, não é um pouco mais ou dobro, é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, se Deus é poderoso para fazer muito mais, Ele já viu isso. Ele vê muito mais. Ele vê além. E quando Ele vê além, há em Deus, então, um desejo, um ideal. E se eu não estou enxergando o que Deus enxerga, provavelmente eu estou pedindo coisas que envolvem só a capacidade da minha vista, e ela é muito curta. E ela é muito menor do que a capacidade de Deus enxergar. A questão é que, enquanto eu estou pedindo algo que não tem a ver com o que Deus quer, eu estou pedindo para as paredes. Deus não vai responder. Há pessoas que utilizam dessa estratégia de acreditar que estão vivendo uma convergência, um alinhamento em Deus. Mas sabe o que elas fazem? Elas dizem, Senhor, me dá um carro. Aí ele faz a oração, me dá um carro, e ele vai na concessionária. Ele sai daí e vai na concessionária. E lá na concessionária já faz um financiamento, paga 5 carros, a maior parcela do mundo, depois não consegue pagar, tem que devolver. Faz um horror de contas por conta de um pedido. E aí, o que acontece? A questão é que ele está pedindo algo para Deus, e ao invés de ele buscar, ele não está buscando. Ele está pegando. Olha, é diferente você buscar aquilo que pede, de você agarrar aquilo que pede, antes do tempo, antes da hora.
Deixa eu explicar uma coisa para você. A herança é algo que temos para receber. Todos nós temos uma herança para receber. Uma herança é qualquer coisa, pode ser uma caixa de papelão, mas é uma herança. E a herança é aquilo que recebemos de algo que não trabalhamos para ter. Mas existe um tempo para recebermos herança. Um tempo, e o tempo é quando a pessoa que era a dona, né, os pais, ou os cuidadores, ou avós, eles falecem. Ou seja, é um tempo certo de crescimento seu, de maturidade, para que você então acesse aquilo que você não trabalhou para conquistar. Isso é herança. Mas o que acontece com o filho pródigo? Isso é direito nosso, a herança é direito, né? O que acontece com o filho pródigo no Lucas 15? O filho pródigo, na parábola do filho pródigo, ele perde a sua herança, era dele a herança, mas ele perde antes do tempo, então ele agarra a herança. Ele podia dizer, olha, eu gostaria muito de receber minha herança, e Deus ia dizer, sim, ok, eu vou responder teu pedido, mas não é agora. Aí ele vai lá e se agarra. Então a pessoa que diz assim, Senhor, eu quero me relacionar com a pessoa que o Senhor enviar, ele sai para a rua procurando o primeiro que vier, a primeira que vier. Então é diferente, ó. Note que é um pontinho uma linha tênue entre aquilo que eu vou caminhar para construir e buscar e aquilo que eu vou agarrar antes da hora, simplesmente porque pedi. Então, quando eu peço algo a Deus, eu preciso primeiro, antes de pedir a minha vontade, entender a dele. Primeira coisa. Eu perguntei para um jovem essa semana, eu disse, você já perguntou se isso que você está sentindo vem da parte de Deus? Você já perguntou se essa pessoa que você admira é uma pessoa que Deus colocou no seu caminho? Você já parou para pensar? Já fez esse pedido, nem que seja uma oração, assim, sozinho? Senhor, é a tua vontade isso? Porque eu posso estar correndo, fazendo um monte de correria, e ir atrás, correndo atrás de algo que Deus não quer. Deus não quer abençoar você no seu pecado. Inclusive, deveria ser um desejo nosso não prosperar, não crescer no nosso pecado, no nosso erro. Já pensou se o filho pródigo enriquece longe do pai? Ele nunca mais volta para o pai. Já pensou se o filho pródigo pega e ao invés de ele perder tudo que ele tinha, ainda bem que ele perdeu tudo, porque ele volta para o pai. Já pensou se ele faz um negócio lá, vende, ganha mais um dinheiro e ele vai ficar naquela vida dissoluta, jogando a vida dele fora? Então nós precisamos ter essa consciência de não vale a pena eu crescer longe de Deus. Não vale a pena eu ter as coisas sem Deus. Não vale a pena. Eu não vou saber aproveitar. Porque o aproveitamento depende de vários fatores. Vou dar 2 exemplos. Em 2 pessoas que receberam R$1 milhão. 2 pessoas receberam R$1 milhão. Uma delas pegou R$1 milhão e foi viajar para o mundo inteiro, gastou tudo que tinha, aproveitou, né? Comeu as melhores carnes, os melhores restaurantes, comprou os melhores carros. E depois torrou todo o dinheiro, acabou o dinheiro. E agora voltou para a vida antiga, trabalhar na mesma função, viver com pouco de novo, aquela coisa toda. Aí, em contrapartida, ela tem uma história linda para contar. A história naqueles anos que eu tive R$1 milhão, eu fiz um monte de coisa. E ela fica a vida inteira, então, até o final da sua vida, contando aquele passado ali, porque foi os momentos de glória que essa pessoa teve. Mas a outra que recebeu R$1 milhão, do mesmo jeito, pegou então aquele dinheiro, aproveitou um pouco do percurso, fez algumas coisas, mas economizou, guardou, investiu, fez mais. Então ela nunca viveu o que a outra viveu. Nunca viveu, pelo menos imediatamente não viveu o que a outra pessoa viveu, que é, meu Deus, ir para o mundo inteiro, tudo uma vez só. Mas ela vai vivendo aos poucos as coisas e aquilo nunca se acaba. Quem aproveitou melhor? Porque a pessoa que pegou R$1 milhão e gastou tudo com o que queria, ela aproveitou bastante na mente dela. A outra parece que não aproveitou direito, porque guardou, porque investiu, porque foi trabalhar, foi abrir um negócio. Parece que não aproveitou. Só que depois de 10 anos, por exemplo, vamos supor que você tenha 30 anos. Daqui 10 anos está com 40. Você não chegou nem para mim nem na metade da vida. Né? Os 50 anos para mim é o auge da vida. Ah, mas eu estou velho, eu estou sem saúde. Não, você não cuidou da saúde, nada a ver com idade. Né? Tem muita gente com 70 anos aí que está correndo. Eu fiquei na casa do pastor, um dia ele aparecer aqui na live, vou falar o nome dele. O pastor Jamir, ali de Veracruz. O pastor Jamir, com 70 anos de idade, ele faz 10 quilômetros correndo, 15, sei lá, vários quilômetros correndo, né? Com a saúde lá em cima, sempre cuidando da alimentação, sempre fazendo caminhada, corrida. Aí a pessoa diz, não, mas eu com 50 anos vou estar doente. Não, aí você está fazendo um plano para ficar doente, já não é comigo isso aí. A questão é que tem gente que está com 45, 50 anos, está no auge da vida, da maturidade, da inteligência,
no auge da forma física também. E aí a pessoa, vamos supor que com 40 anos, um já gastou tudo e voltou ao zero, nesses dois exemplos que eu te dei. E nos 40 anos o outro está simplesmente construindo algo ainda. Só que daqui a um pouco, você tem 50 anos, 60, 70, 80, você tem 40 anos pela frente. E talvez aquilo que o outro viveu em momentos, você vai viver o resto da vida. Vai viver o resto da vida. Quem aproveitou melhor? Quem aproveitou mais, de fato? Quem aproveitou mais aquele dinheiro, aquela oportunidade? Quem pegou a energia, aplicou, investiu, fez mais, fez amizade, abriu um negócio, fez acontecer? Ou quem pegou aquilo e jogou tudo fora? Então, aproveitar para uns pode ser uma coisa, para outros pode ser outra. Eu só sei que diante de Deus, aproveitar a situação nunca é esvaziar o seu futuro. Não, não. Então, aproveitar a oportunidade diante de Deus é desfrutar do que Deus deu, simplesmente transbordar com aquilo que Deus te deu, mas não é estragar o seu dia de amanhã. Não, Deus não vai permitir. E o desejo dele não é que ele te dê algo para você estragar o seu dia de amanhã. Eu vou contar um breve testemunho de um gari que recebeu ganhou na loteria nos Estados Unidos. Ele ganhou, parece que 80 milhões de dólares. E ele era um gari, assalariado. E a reportagem chegou lá depois de 10 anos, uma coisa assim. Eu não lembro direito se era 5 ou 10 anos. E aí a reportagem chegou lá para entrevistar ele e ele simplesmente não tinha mais nada, voltou a ser gari. E aí perguntaram para ele, né, o que aconteceu com o dinheiro que ele fez. Ele pegou os 80 milhões e passou a gastar com o que queria. Foi para Las Vegas, gastou com barcos, viagem, e como uma pessoa dissoluta, gastou com prostitutas, com vinhos caros, com bebidas, com coisas muito caras, roupas de marcas de grife, andou em carros enormes, comprou carros, vendeu, fez um horror. E passou um tempo, ele torrou o dinheiro e agora ele voltou a ser gari. Por quê? Porque ele estava passando fome, então, estava sem condição de pagar comida. Ele voltou a trabalhar com o que ele sabia. Aí a repórter perguntou para ele assim, mas você não comprou nada nesse tempo? Ele falou, comprei uma mansão. Ah, comprou uma mansão. E como é que tá a mansão? A mansão está presa pelo governo há 5 anos por conta de IPTU. Uma mansão de 16 quartos, não consigo pagar nem manter. E voltou então a ser alguém assalariado. Não tem problema você ser assalariado. Não é problema você ser um gari. Não é um gari, uma função honesta, justa, um trabalho digno. A questão é que depois você receber uma porção dessa, um valor desse, uma riqueza desse tamanho, parece que não combina, né? Voltar a fazer uma função que paga muito menos, sendo que você podia gerar muito mais. E ele simplesmente diz assim, não, mas pelo menos valeu a pena. Eu passei esses anos fazendo as coisas mais loucas que você imagina. Ok, e agora ele vai passar dali até o final da vida dele, só contando uma história que ele acha que foi bonita, de um tempo que ele viveu. E a sua esperança vai ficar no passado. Guarda o que eu vou te dizer, não existe esperança no passado. A esperança sempre é sobre o futuro. Se ele tivesse colocado na aplicação mais tradicional, mais convencional e menos arriscada que existe, que é a poupança, que é a que menos paga. Poupança que menos paga, é praticamente perder dinheiro, porque não corrige conforme a inflação. Mas se colocar na poupança, às vezes rende 0,5, 0,4 ao mês. Vamos supor que ele colocasse aqueles 80 milhões lá, ele ia tirar por mês só de juro 400 mil dólares. 400 mil dólares. É um bom salário? Sabe que seria um bom salário? É um bom salário, né? Ele poderia viver umas coisas bem parecidas, claro que não tão dissoluta, sim. Ele poderia viajar, comprar carros, poderia. Seria um baita no salário e ele teria aquilo só de juro, o dinheiro dele ficaria parado lá. O que ele fez? Pegou o dinheiro, mexeu e arrebentou tudo. Porque, de fato, a gente acredita que aproveitar é viver o momento só. Por que eu estou dizendo isso? Porque o aproveitamento do momento, ele implica em ter Deus na sua vida. Implica viver na direção de Deus. Porque é Deus que te dará o real aproveitamento daquilo. Deus te dará. Então não faz sentido prosperar no pecado. Não faz sentido dar certo longe de Deus. Não faz sentido. É melhor então que eu seja o filho pródigo, que você seja o filho pródigo, a gente jogue tudo fora, perca tudo, esteja num chiqueiro, mas que a gente volte então a valorizar o que realmente tem valor, que é a presença de Deus em nós. Então, se eu entendo que com Deus eu quero estar na minha nova fase, eu vou me alinhando já ao que Ele quer desde agora, porque Deus quer
te prosperar. Deus quer te ver bem. Tem um vídeo meu aqui no Reels, né? Que eu falo a respeito do quanto que a gente acredita que Deus não quer algumas coisas. A gente fica assim, será que Deus quer me abençoar? Será que Deus quer isso? Será que Deus quer aquilo? E Deus quer, Deus quer. A questão é o quanto que Deus quer e o quanto que eu estou disposto a estar com a estrutura para isso. Então eu vou buscar estrutura, eu vou me alinhar, vou me encaixar para ser alguém mentalmente capaz de não me perder com aquilo que eu receber. Porque, de fato, se eu me perder com aquilo que eu receber, eu não tenho o dinheiro, eu não tenho posses, as posses me têm, o dinheiro me tem. Então eu, de fato, não vou coordenar o dinheiro vai me coordenar. Eu não vou coordenar a minha carreira, é a carreira que vai me levar. E o que Deus quer é que você ative a sua identidade, o seu propósito, para que você então seja o governante sobre as coisas e as coisas não venham te governar. Se você entender isso desde agora, você já vai se alinhando desde agora. Você já parou para perguntar se aquilo que você está fazendo é da vontade de Deus? Olha, eu perguntei algumas vezes para Deus, antes de abrir a câmera e fazer uma live. Algumas vezes, porque eu não terei prazer em fazer as coisas para Deus sem Ele. Aleluia. Não há prazer nenhum em fazer as coisas para Deus sem Deus. Não faz sentido. Não faz sentido, a conta é muito cara. Para onde Deus aponta, Ele paga essa conta. Então não é muito caro fazer sem Ele. É aquela história de Marta e Maria dentro de casa, e a Marta está fazendo para Deus, mas para Jesus, e Maria está fazendo com Jesus. Ela está ouvindo a sua voz. Então, se você quer viver uma convergência da vontade de Deus com a sua, primeiro entenda a vontade de Deus. Entender não é saber explicar, né? Alguém vai dizer assim, qual é a vontade de Deus para você? E aí você vai dar um discurso bonito, decorado. Tem gente que gosta de decorar para se aparecer, para mostrar que sabe. Não. Entender a vontade de Deus é não dar um passo errado. É não dar um passo maior do que a perna. Porque existe uma grande diferença. Amigo, amiga, entenda uma coisa. É bem diferente quando o seu barco está afundando porque você colocou coisas a mais e quando o seu barco está afundando porque Deus resolveu colocar mais peixe nele. É diferente, é diferente. É muito diferente. Quando o seu barco está afundando que realmente não come no orçamento tudo que Deus vai te dar, é muita bênção. E por mais que a sua estrutura seja revelada, veio da parte de Deus. Aquilo não vai se perder. A questão é que, quando você coloca coisas demais, você não só vai perder algumas coisas, como pode se perder com aquilo que ganhou, com aquilo que recebeu, com aquilo que agarrou. Muito cuidado para você agarrar aquilo que tem um tempo para você conquistar. Muito cuidado para a gente não simplesmente querer avançar várias etapas e queimar etapas. Não faça isso. Viva esse alinhamento, essa convergência. Quando isso acontece, você não força, você flui, você é natural, você é humano, você não perde coisas pelo caminho. Convergência é quando Deus diz, eu quero isso, e você diz, eu também quero. É a resposta da oração infalível. A oração infalível está em João 15, João capítulo 15, que diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, você pode pedir o que você quiser. Porque se a minha palavra está dentro de você, você quer o que eu quero. É um tipo de alinhamento que você sabe o que Deus está pedindo. Você sabe o que Deus está querendo. Sabe, é a resposta da oração de Ana. Ana, no livro de 1 Samuel, ela vai ao templo e diz, se o Senhor me der, eu te darei. Deus estava precisando de um sacerdote. Deus estava precisando de um juiz, de um profeta. E enquanto ela dizia, dá para mim, Deus não podia dar para ela. Mas quando ela disse, se o Senhor me der, eu vou te dar, ele diz, achei o meu sacerdote. E se eu achei agora, é imediatamente. Recebe o que você pediu, porque você alinhou o seu pedido ao meu. Você alinhou o seu desejo ao meu. Como eu faço para entender a vontade de Deus? Vamos pontuar? Primeira coisa, faça perguntas. Faça perguntas. Eu vou alinhar aqui junto com esse ponto. Mais um. Faça perguntas e não imponha. Faça perguntas e não imponha. Para de impor, comece a fazer perguntas. Fazer uma oração diante de Deus, para de impor. Para de bater na tecla. E pergunte. A Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á. Ok, então se eu entender de forma errada esse texto,
eu vou pedir tudo que é coisa, de qualquer jeito, o tempo todo. Ok, você vai receber. Isso não significa que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha é problemática, esquizofrênica, ilimitada. Então, faça perguntas e não imponha. Enquanto nossas orações são imposições, nós não vamos nunca perguntar o que Deus quer, até porque dá medo, né? Pessoas que têm medo de perguntar, se eu perguntar e Deus falar que é tudo contrário, e agora? Então eu prefiro não perguntar. Prefiro não perguntar para Deus qual é a vontade dele, porque se eu perguntar, ele pode contrariar e aí eu não vou conseguir o que eu quero. Meu querido, o que você quer é infinitamente menor, infinitamente pequeno, mais fraco e relevante ao que Deus quer para você. O que Deus quer para você vai te surpreender, vai encher o seu barco. Então, para de impor, faça perguntas, porque você vai começar a entender a vontade de Deus. Terceiro, conheça a Deus. Conheça a Deus. Como eu faço para conhecer a Deus? Vamos lá, mais pontos. Primeiro ponto, a Bíblia. A Bíblia é seu livro, tudo que você precisa está lá. A Bíblia Sagrada. Segundo ponto, a oração. E na oração tem alguns pontos importantes que você não pode esquecer, como gratidão, como compromisso, como louvores, adoração, e aí então vem os pedidos, alinhamento, oração também precisa ser a oração de alinhamento. Então leia a Bíblia para conhecer mais, ore para conhecer mais. E terceiro, pessoas. Se aproxime de pessoas que conhecem a Deus, vivem com Deus, pessoas que têm experiências com Deus. Se aproxime. Então, Bíblia, oração, pessoas. Bíblia, o que entra aqui no tópico Bíblia? Livros de estudo, livros de autores, pessoas que falam sobre a palavra de Deus. Oração, o que inclui aqui? Inclui orações de intercessão também, inclui grupos de oração, inclui cultos de oração, tudo. Oração, oração, mas oração para conhecer a Deus é intimidade, é a sós, é sozinho, é no quarto, é quando ninguém está perto. E terceiro, pessoas, conhecer a Deus. Talvez as respostas que você está pedindo para Deus aí em oração está em alguém do seu lado. Tem alguém do seu lado com as respostas prontas e você simplesmente está ignorando o fato de que pessoas simples podem carregar coisas preciosas. E aí você vai, às vezes, pedir para Deus o que já está pronto. Há um problema na oração de muita gente. Tem gente orando coisas que já está escrito na Bíblia e tem gente pedindo a Deus coisas que já estão em pessoas. Eu não estou dizendo para você que a oração não é importante. Não, você entendeu o contexto? O contexto é, não adianta você pedir algo que Deus escreveu, já está pronto, ele vai te entregar um livro na mão. E aí quando você não tem humildade suficiente para aprender com o outro, você também vai para a oração, diz, Senhor me ensina, Senhor me mostra. E aí tem alguém ali que Deus já enviou, o enviado de Deus, pronto a te mostrar, pronto a te ensinar, e você está pedindo algo que já está pronto também. Então, vamos lá. Faça perguntas diante de Deus. Não imponha a sua vontade de Deus para você conhecer, entender a vontade de Deus. Conheça o Senhor através da palavra de Deus, através da oração e através de pessoas. Esses são os pontos principais para que você consiga, então, entender a vontade de Deus. Olha, é incrível quando a gente entende a vontade de Deus para algo, para alguma tarefa, para algum projeto. E a gente sabe que Deus quer aquilo. Meu irmão, a gente vê milagre atrás de milagre. Você diz, não é possível, eu não poderia ter feito isso. Eu não poderia ter chegado a esse ponto. Não tem como. Não coube no orçamento. Não cabia nos meus sonhos. Não cabia. Não cabia. Há muitas coisas que eu estou vivendo hoje, mesmo sendo uma semente, né? Eu estou no começo de muita coisa, mas estou vivendo coisas hoje que eu sei que Deus apontou, que Deus direcionou. Eu desejo isso para você. E quero viver cada vez mais os próximos anos, as próximas décadas, as próximas gerações. Eu quero viver ainda mais esse alinhamento, onde eu percebo que o céu está trabalhando do meu lado. Deus está do seu lado. Então, esteja nesse mesmo time. Deus está no seu time quando você faz a sua vontade. Deus está apontando a direção quando você está na equipe dele. Convergência é quando os rios se encontram e se cruzam e vão na mesma direção. Enquanto eu estou usando a Deus, eu não posso ser usado por Deus. Enquanto eu estou me relacionando com Deus para tirar o que eu quero, eu não posso me aproximar, eu não consigo me aproximar para Ele tirar de mim o que Ele quer. Deus quer tirar coisas preciosas de você. Deus quer usar você, tirar de dentro de você o seu eu real, aquilo que Ele fez para você ser.
Isso, o que pode estar impedindo de eu viver isso é exatamente a minha relação interesseira, aonde eu me aproximo de Deus, eu fico pedindo coisas banais, coisas que Deus já vai me dar, ou coisas que já são nossas. Convergência é isso. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você vai viver convergência em Deus nos próximos anos. Você vai sentir o fluir de Deus, sabe? Eu sinto, às vezes, assim, até no corpo, até na carne, que Deus está falando através de mim. Eu sinto que está fluindo, sabe? Não sou eu, não é o quanto que eu sou bom, o quanto que eu mereço, não é. Isso é graça. Aí você simplesmente abre a boca e sente que aquilo não veio de você. Alguém vai dizer, de onde você tirou isso, homem? Como é que você aprendeu uma coisa dessa? Não sei. Eu só sei que quando eu abri a boca veio do céu, é uma convergência, alinhou com a vontade de Deus, e é como um rio que corre. Esse é o nosso prazer, ser esse canal que corre. Então faça a oração do Pai Nosso, dizendo, assim na terra como já é no céu. Tudo que você vai viver na terra, quando você vive convergência em Deus, Deus já escreveu no céu, Deus já planejou no céu. Então pare de simplesmente querer levar a terra para o céu e traga o céu para a terra. Aleluia, glória a Deus. Estou sentindo o fluir de Deus aqui natural, sobrenatural. Não precisar forçar, não force, flua. Para de querer botar a terra no céu. Para de querer fazer com que a tua terra seja o céu. Não. Diga, para de querer colocar os teus desejos da terra para o céu fazer. Não. Coloque os desejos do céu para você realizar na terra. Coloque os desejos do céu para realizar na terra. Há orações que Jesus, tem uma oração que Jesus faz a Deus, que é nós que respondemos. Ele fala assim, Pai, que eles sejam um. Olha que coisa linda. Ele está falando com Deus, mas está pedindo para nós, porque depende de nós agora, sermos aqui na terra o que já é feito no céu. Amém? Vamos orar juntos agora para encerrar essa série? São três manhãs que eu estou assim, abismado. O que Deus está fazendo, o quanto que nós podemos entender coisas novas em Deus, e o quanto que isso vai servir muito para a nossa vida, quando nós entendemos então que é o fluir de Deus. Não esqueça que por mais que você se capacite, se prepare, treine, seja bom no que você faz, porque essa é a sua parte, não esqueça que você depende de algo, de uma convergência. Se você é um surfista, não esqueça que por mais que você tenha uma boa prancha, que você seja um bom esportista, você precisa de uma onda, você precisa de um mover de Deus. Então, Deus quer. Faça a sua parte. E no momento certo, a convergência vai acontecer. Feche os teus olhos. Pai, na tua presença nós estamos. Nesta manhã para te agradecer pela vida e pela saúde. Por tudo que o Senhor é e tens feito em nós e através de nós. Diante dessa palavra, Pai, que nós estamos falando, eu sinto como se fosse um fluir do céu, me mostrando uma direção, clareando os meus passos. E agora eu consigo viver a tua vontade porque é isso que eu desejo. E para isso acontecer, eu preciso abrir mão de alguns desejos meus. Trabalha em mim, Senhor. Trabalha em nós. Eu abro mão de desejos carnais e humanos para viver o teu desejo, o teu propósito, os teus sonhos. Cumpra em nós a tua vontade, assim na terra como já é feito nos céus. Hoje eu assumo esse compromisso, que nesse dia, todo esse dia, será para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.